Olá, aqui é o professor Bram. Estamos aqui na nossa aula 13 do curso de Fenômenos de Transportes, nossa 13ª aula, né, do nosso curso, já na reta final, né? Na nossa aula passada, na aula 12, nós começamos o capítulo 5, onde nós efetivamente, né, colocamos os dois pés, né, na dinâmica dos fluidos. E ao longo desse capítulo 5 até o final, né, do nosso curso, nós veremos duas equações de conservação, né? A equação de conservação de massa e a equação de conservação de momento linear. E nós encerraremos, né, o curso, esse capítulo 5 e o curso, né, apresentando a equação mais importante, né, dessa nossa disciplina, que é a equação de Bernoulli. Então, na aula passada, a gente começou, né, pela equação de conservação de massa. Nós veremos, no total, né, duas aplicações, né, da equação de conservação de massa. A gente vai ver essa segunda aplicação hoje, aqui na aula de hoje, na nossa aula 13. Mas na nossa aula passada, né, nós, a partir, né, do estudo, né, do fluxo, né, do escoamento de um fluido em relação a um volume de controle num tempo anterior t e num tempo posterior t mais ΔT, nós chegamos a essa forma geral, né, da equação de conservação de massa, né, onde do lado esquerdo da equação, então nós temos aqui duas formas possíveis e elas são totalmente equivalentes. Então, do lado esquerdo, né, nós temos o olhar em cima, né, do volume de controle, onde efetivamente acontece o seu fenômeno de transporte. Então, a gente tem, né, a nossa variação no tempo, d de dt, em relação à integral através do volume de controle, aqui está CV, né, control volume, do produto ρ vezes a variação no volume, né, dV, né, onde esse V aqui com bossa, ele indica volume. E do lado direito a gente está vendo o que está acontecendo em relação às superfícies de controle que envolvem, né, esse volume de controle, onde ocorre o fenômeno de transporte, tanto no tempo t inicial, né, a gente vai chamar esse volume de volume 1, quanto no t final, né, que é o nosso t mais ΔT, e a gente vai estar olhando, né, o que saiu, né, do volume de controle 2 e foi para esse volume final 3. Então, do lado direito da equação, né, a gente tem que ele é igual, né, a menos a integral em todas essas superfícies de controle do produto ρ vezes vetor v, e aí no caso, né, o vetor velocidade, vezes dA, né, que é o vetor elemento de área por onde um certo elemento do fluido ele escoa através dessa interface. E de forma equivalente, olhando a segunda linha, né, essas equações elas são totalmente equivalentes, a gente vai trabalhar mais a equação de cima, né, essa equação geral, né, de conservação de massa, ela pode ser também igual à integral através do volume de controle, da derivada dρ de ρ, dρ de t, né, a variação da densidade do fluido em relação ao tempo, vezes a variação do volume, dV, isso é igual à integral, a menos a integral, né, em todas as superfícies de controle, SC, está faltando aqui o subíndice SC, do produto ρ, vetor v, velocidade, dA, vetor dA, né, vetor elemento de área. Então, lembrando, né, para a nossa sorte, né, como nós estamos num curso introdutório de fenômenos de transporte, a gente vai trabalhar, né, a nossa visão, né, de uma equação de conservação. Ela é a mais simples possível, no sentido que tudo que aconteceu antes é igual a tudo que aconteceu depois, né? Tudo que entra é igual a tudo que sai, exceto se eu tenho geração ou destruição daquela grandeza de interesse. No nosso caso aqui, nós estamos estudando a conservação da massa, e no nosso caso, né, a gente está trabalhando no escoamento simples, né? Então eu não tenho nem geração de massa e nem destruição de massa. Então a gente vai estar fazendo esse balanço sem ter, digamos assim, essa condição extra, né, que seria bastante natural, por exemplo, para quem trabalha na área de engenharia química, para quem trabalha na área de química, para quem trabalha na área de engenharia metalúrgica, né? Sempre, né, eu sou engenheiro metalúrgico de materiais, sempre, né, na avaliação de algum processo metalúrgico, um processo de siderurgia, por exemplo, né, a gente faz sempre, né, um balanço de massa, né, para avaliar se efetivamente
em função da quantidade de saída, né, de uma certa substância ou de certo material que eu desejo nesse processo metalúrgico ou siderúrgico, né? No caso, se fosse um processo siderúrgico, eu gostaria que saísse lá o meu banho líquido de ferro gusa, né, que é uma solução líquida de ferro com carbono, supondo, né, que eu queira ter uma produção de 30 toneladas por dia, né, num certo autoforno, eu tenho que fazer esse balanço de massa, né, em relação à quantidade de minério, né, que entra pelo topo do meu forno siderúrgico. Então, esse tipo de equacionamento, né, de avaliação em processos industriais, ele é muito comum, né, se começa realmente por aí, né? Então, essa equação ela é uma equação, digamos assim, bastante geral, né, como está escrito, né, de forma geral, né, e bastante poderosa em relação à sua aplicação. Aqui a gente está, né, no nosso curso introdutório, né, inicial, né, de fenômenos de transporte. Nós iremos trabalhar com situações mais simples. Então, vamos ver como a nossa equação geral ela se transforma se nós estamos trabalhando com escoamento do tipo permanente. E aí nós vimos lá no capítulo 4, né, essa definição, né, de um escoamento estacionário ou permanente. Então, olhando aqui nossas notas de aula, né, o escoamento permanente, ele indica uma situação estacionária independente do tempo, é isso que quer dizer, né? O vetor velocidade, né, a condição do meu sistema, ele não varia em relação ao tempo. Então, o que acontece? O meu lado esquerdo, né, da minha equação geral, né, tanto na primeira forma, aqui na primeira linha, ou na segunda forma, na segunda linha, o meu lado esquerdo, ele é igual a zero, né, porque eu não tenho variação no tempo, então o nosso D de dt, tanto da densidade quanto da variação no volume, ele é igual a zero. Então, o meu D de dt da integral, através do volume de controle do produto ρ dV, né, a variação de volume, ele é igual a zero. E aí a consequência é que também o meu lado esquerdo, né, da minha equação geral, ele é igual a zero, né, já que é uma igualdade. Então, a minha integral através da superfície de todas as superfícies de controle do produto ρ vezes vetor v vezes vetor elemento de área dA, ele também será igual a zero por essa condição. Então, olhando, né, o nosso lado direito da equação, né, essa segunda componente, né, da minha igualdade da equação de conservação de massa, né, eu posso dizer, né, que essa minha integral, né, do produto ρVdA, ele é simplesmente, né, olhando uma entrada e uma saída, um sistema que tem apenas uma entrada e apenas uma saída. Aqui ele está colocando, né, como se ele tivesse várias entradas, mas ele também pode ter uma entrada e uma saída. Então, a gente vai estar avaliando, né, esse somatório, né, do produto ρ, VM vezes A em todas as entradas, né, do meu sistema. Isso tem que ser igual, né, ao produto ρ, VM vezes A, o somatório é associado a todas as saídas existentes no meu sistema. A gente já vai aplicar isso para uma entrada e para uma saída. Uma outra situação também para nós inicial, introdutória, né, importante, e é como o nosso curso ele está trabalhando, a gente basicamente está lidando com fluidos líquidos e de uma forma geral incompressíveis. Então, a gente tem um interesse em particular, né, com escoamentos incompressíveis. Então, no caso, né, a propriedade, né, que não varia no tempo é a densidade, já que o fluido ele é incompressível, né? Isso é relativamente comum em líquidos, mas em gases não é. Então, o nosso curso ele basicamente está olhando essas situações mais simples, né, que são mais comuns, mais peculiares nos líquidos, nos fluidos líquidos, né? Então, nesse caso, né, de um escoamento incompressível, o fluido não modifica as características durante o escoamento. Ou seja, a minha densidade, né, o meu ρ, ele é constante. Então, a minha derivada, né, em relação ao tempo da densidade dρ dt, ele será igual a zero. Então, de novo, eu alcanço essa situação, né, de que o meu lado esquerdo da equação ele é igual a zero e, por consequência, o meu lado direito da equação de conservação de massa ele também é igual a zero. Então, de novo, eu tenho, né, que
tudo que acontece em relação às entradas do meu sistema, ele é igual a tudo que acontece em relação às saídas do meu sistema. Então, o produto ρ VM vezes A de todas as entradas, então por isso que ele coloca aqui o somatório, né? Ele será igual ao produto ρ VM vezes A, né? O somatório de todas as contribuições associadas à saída do meu sistema. Então, vamos juntar essas duas situações, né? A nossa situação de escoamento permanente e a nossa situação de escoamento incompressível, e vamos avaliar o que acontece, né, com minha equação geral de conservação de massa, né, no caso de um escoamento permanente, unidimensional, incompressível. Então, de novo, a gente vai ter, né, essa condição de que não há variação em relação ao tempo, né, tanto em relação ao meu sistema de uma forma geral, quanto à característica do fluido, né? Então, d de ρ dt igual a zero também nessa situação, né? Então, imaginando um sistema que tem apenas uma única entrada e uma única saída, então eu vou ter, né, que ρ1 V1 A1 ele será igual, associado à única entrada, né? Ele será igual a ρ2 V2 A2 associada à única saída. Então, eu tenho essa igualdade, né? Lembrando que V é velocidade, e como nesse caso, né, o fluido ele também é incompressível, né? Essas densidades elas não mudam, então ρ1 é igual a ρ2, então a minha equação, né, de conservação de massa ela simplesmente fica V1 vezes A1 associado à entrada 1, ele é igual a V2 vezes A2 associada à única saída que nós temos nesse sistema. Então essa é a nossa equação de conservação de massa, né? Aplicada a um sistema com um escoamento incompressível unidimensional, né? Um escoamento permanente unidimensional incompressível, num sistema com apenas uma única entrada e uma única saída. Então vamos ver um exemplo aplicado, né? Que é um exemplo bem interessante, né? Que é basicamente um escoamento num duto em Y. Então eu vou ter, né, na minha geometria, olhando já aqui as nossas notas de aula, né, uma única entrada, né, o fluido entrando, né, pelo meu lado esquerdo, numa única entrada, e saindo, né, em duas saídas, né, pelo lado direito. Então, vamos ver o enunciado, né, do nosso problema. Então, um fluido incompressível escoa de modo estacionário através de um duto com duas saídas, conforme a figura abaixo. Então, alguns dados são fornecidos, né? Então, é importante a gente olhar todo o sistema, olhar como está, né? Como estão indicadas as superfícies de controle. Então, vocês podem perceber que na nossa conexão em Y, eu tenho tracejado aqui norteando, né, todo o limite, né, do meu sistema, minha superfície de controle. E aí, basicamente, a gente vai chamar, né, a nossa entrada de 1, as nossas duas saídas de 2 e de 3, e a gente também tem, né, uma superfície de controle associada ao corpo da minha geometria, né, de escoamento em Y. Então, na realidade, o que a gente vai ter que avaliar são essas 4 superfícies de controle. A superfície de controle da entrada 1, a superfície de controle da saída 2, que é a primeira saída, a superfície de controle da saída 3, que é a segunda saída, e a superfície de controle 4, associada, né, à área, né, do corpo da minha conexão em Y. Existe um detalhe interessante que o enunciado ele continua, olhando aqui nossas notas de aula. O escoamento ele é unidimensional nas seções 1 e 2, né, na entrada 1 e na primeira saída 2, né, mas ele tem um perfil parabólico na seção 3. Então, esse perfil parabólico ele é fornecido aqui. Então, o nosso V3 ele é igual a 4, que multiplica 1 menos R pequeno ao quadrado sobre R grande ao quadrado. Isso tudo está em pés por segundo, onde R grande ao quadrado ele é o raio, né, da minha saída, né, da minha segunda saída, que é a minha superfície de controle 3. Ela tem uma geometria circular, então ele tem um raio conhecido.
E R pequeno, né, que está aqui no numerador, né, ele indica exatamente a distância em relação a um elemento do fluido, né, que está aqui na minha saída 3, na superfície de controle 3, em relação ao centro da minha área de escoamento. Então, a gente pode considerar e deve considerar, né, que R pequeno no centro, né, da minha área, ele será igual a zero, né, já que ele está exatamente no centro, né? E quando ele está na borda aqui da minha área, né, ele terá o valor igual a R grande. Então, o que a gente pode olhar, né, isso é verdadeiro, né, nos escoamentos mais reais, digamos assim, né, a velocidade ela será máxima, né, quando eu estou no centro, né, da minha seção circular, né, da superfície de controle 3, porque o raio será igual a zero, então essa parcela negativa, né, 0 sobre R grande, é igual a zero. Então a velocidade no centro ela é igual a 4 pés por segundo. E na parede, né, da minha seção 3, da minha saída 2, né, da minha seção superfície de controle 3, esse R pequeno será igual a R grande. Então, eu vou ter a minha velocidade 3 nas paredes, né, da minha superfície de controle 3 com uma velocidade igual a zero. Então, efetivamente, eu tenho um perfil parabólico, né, de velocidades na minha superfície de controle 3, né, correspondente à minha saída 2. Outros dados são fornecidos também. V2, né, é igual a 1 pé por segundo. Também são fornecidas informações sobre a área, né? A área 1 é igual a 3 pés. A área 2 ela será igual, eu acho também, a 1 pé, né? E a minha área 3 ela é igual a 1 pé quadrado. O que o problema pede? Justamente calcule a velocidade V1, né? Que é a nossa velocidade de entrada aqui na minha conexão em Y do meu problema. Então, nesse caso, né, esse é o nosso espírito aqui da nossa equação de conservação de massa. Tudo que entra é igual a tudo que sai, né, e no nosso caso não tem nem geração nem destruição de massa. Então, a minha integral, né, em todas as superfícies de controle do produto ρ vezes vetor V vezes vetor dA, ele será igual a zero porque é dito no enunciado, né, que nós estamos numa condição de escoamento permanente. Então, para esse sistema, nós temos que olhar essas 4 superfícies de controle que nós temos. Então, essa avaliação, né, total dessa integral, né, e ela ser igual a zero, né, então, essa avaliação dessa integral em todas as superfícies de controle do produto ρ vezes vetor V vezes vetor dA, olhando essas 4 superfícies de controle, né, que nós já mencionamos aqui, a nossa entrada 1, a nossa primeira saída 2, a nossa segunda saída 3, e toda a superfície de controle que bordeia aqui o corpo da minha conexão em Y. Então, é justamente o que nós temos aqui, né? Então, essa integral total, né, em todas as superfícies de controle será a avaliação da integral na superfície de controle 1 da minha entrada do produto ρ-VDA, mais a integral, né, na minha primeira saída, né, que é a minha segunda superfície de controle do produto ρ-VDA, está faltando aqui um vetor V, né, mais a integral na minha segunda saída, né, que é a superfície de controle 3 do produto ρ-VDA, mais a integral, né, da superfície de controle, né, que bordeia, né, todo o corpo da minha conexão em Y, e eu estou chamando isso de 4, né, minha superfície de controle de 4 do produto ρ-VDA. E é interessante, né, parece meio óbvio, né? Poxa, professor Bran, mas a gente sabe que naturalmente, né, não tem, né, escoamento de fluido através do corpo da minha conexão em Y. Isso, né, nas situações mais comuns, isso é verdade, né? E a gente vai considerar dessa forma. E geometricamente, né, isso é justificável, e aqui a gente está dando uma magnificação, né, em relação a um certo elemento da minha superfície de controle, que eu estou indicando aqui, que tem um vetor dA apontando para fora e um vetor velocidade a 90 graus, então o que a gente está vendo aqui é ampliado, né? Vetor V apontando nesse sentido, nessa direção e nesse sentido. Vetor dA apontando nessa direção e nesse sentido. Então, o produto escalar, né, vetor V, vetor dA, quando eles são 90 graus, ele é igual a zero.
Então, isso é interessante, né? Isso parece óbvio, né? Mas não é óbvio. Já vou dar um contra-exemplo, né? Então, para situações mais comuns, né, essa integral ela é igual a zero, né? Mas se a gente imaginar, né, isso acontece muito, né? Eventualmente vocês, quando criança, ou eventualmente alguns de vocês já têm filhos, né? E indo ao parque de diversões, vocês deram um balão de hélio, né? Para o filho de vocês, ou vocês mesmos brincaram, né, com balão de hélio, né? Que ele flutua, né? Porque o hélio tem menor densidade, né? O gás hélio, né? Ele tem menor densidade, né, do que o gás da nossa atmosfera, que é basicamente composto por nitrogênio e oxigênio. Mas a gente sabe, né, pela experiência, né, que com o passar do tempo, né, o balão do gás de hélio ele vai diminuindo de tamanho. Por quê? Porque o hélio ele tem um número atômico muito pequeno, igual a 2. Então, ele é uma molécula, né, o HE2, né, uma molécula diatômica. É uma molécula muito pequenininha, né? E o plástico, né, o material orgânico, né, que é feito, né, o seu balão, né, ele tem nanoporosidade, né, do tamanho suficiente para que a molécula de hélio, que é pequenininha, né, ela consegue percolar pelos nanoporos e ela sai, né, para a atmosfera e aí o balão vai perdendo volume lentamente, né, em algumas horas. Então, nesse exemplo, né, essa integral, né, associado, né, à superfície de controle no limite, né, físico do meu sistema, né, no caso aqui a parede da minha conexão em Y, ela seria diferente de zero, se fosse lá no nosso exemplo do balão cheio com hélio. Mas não é o nosso caso, a gente está trabalhando aqui com um fluido comum. Então, então essa integral, né, então essa parcela referente à superfície de controle 4, ela é igual a zero. Então, na realidade, a gente só tem que considerar as 3 primeiras parcelas, né, associada à única entrada e associada às 2 saídas que nós temos. Como o fluido ele é incompressível e a gente vai igualar, né, toda essa soma, ela é igual a zero, né, porque o nosso escoamento ele é permanente, né? Então, eu também posso dizer que o ρ aqui ele é o mesmo, então eu posso cortar. Então, simplesmente, né, a minha equação, né, que a gente vai trabalhar aqui no desenvolvimento, ela será igual à integral, né, na superfície de controle 1, que é a minha entrada, né, do produto vetor V vezes vetor dA, mais a integral na minha primeira saída, né, que é a minha superfície de controle 2, do produto vetor V vetor dA, mais a integral na minha segunda saída, né, que é a 3, está faltando aqui o número 3, do produto vetor V vetor dA. Isso tudo será igual a zero. Então, agora, né, eu estou pronto para fazer substituições de acordo com o enunciado do nosso problema. Então, vamos fazer isso e vamos ver o que acontece. Então, a primeira integral, né, vetor V, vetor dA, vamos voltar ao nosso desenho esquemático do meu sistema inteiro. Então, a gente pode entender, né, que na minha entrada, né, associada à superfície de controle 1, o meu vetor V1, que é justamente o que eu quero calcular, qual é a velocidade de entrada do meu fluido. Ele está nessa direção, nesse sentido. O meu vetor elemento de área, ele sempre aponta para fora do sistema, então ele obrigatoriamente ele está no outro sentido, né, e na mesma direção. Então eu tenho uma relação angular de 180 graus, né, de π. Em relação à minha saída V2, né, a minha saída 2, né, desculpa, a minha saída 1, né, associada à superfície de controle 2, vetor velocidade, vetor dA apontam na mesma direção, com um ângulo igual a zero. E isso também acontece, né, na minha saída 2, né, que está associado à superfície de controle 3. Né, o meu vetor velocidade, o meu vetor dA, eles também apontam no mesmo sentido e na mesma direção, ou seja, eles têm ângulo igual a zero. É o que a gente vai trabalhar agora aqui em relação a essas integrais. Então, na minha entrada, na superfície de controle 1, o produto escalar VDA, ele será igual a integral de V1, né, que é exatamente o que eu quero calcular, vezes cosseno π dA, tirei o vetor, né, isso será igual, cosseno de π é igual a menos 1, então isso será igual a menos o produto V1 a 1. Em relação à minha primeira saída,
Então, na integral, na minha superfície de controle 2 do produto VDA, é igual à integral do produto da velocidade 2, V2, vezes cosseno 0 dA. Então, cosseno de 0 é igual a 1. Então, isso será igual a V2 a 2. E, né, esse problema tem esse detalhe que é interessante para a gente trabalhar, né? Ele tem na segunda saída, né, na minha superfície de controle 3, um perfil, né, de velocidades parabólico, né? Então a gente vai olhar essa área dA de uma forma um pouquinho diferente, olhando coordenadas polares. Então essa integral, né, na superfície de controle 3, ele será igual a V3 vezes 2π r pequeno dr. Então, como a gente viu, né, a velocidade V3, olhando aqui nossas notas de aula, ele possui um perfil parabólico em vez de um perfil constante. Então, a gente vai representar, né, o dA, né, o meu elemento, né, de área vetorial dA, como sendo 2π r pequeno vezes dr. Então, vamos substituir, né, as três integrais na minha equação geral de conservação de massa. Então, eu vou ter, né, que na minha equação geral, menos V1 a 1 mais V2 a 2 mais a integral na minha superfície de controle 3 do produto V3 vezes 2πr pequeno vezes dr pequeno. Isso tudo, essa somatória é igual a zero. Então, vamos substituir. Sabemos, né, que a área 1 ela é igual a 3, isso é dado no nosso problema. A área 2 ela é igual a 2 pés quadrados. Então, vamos corrigir isso. Eu falei que era igual a 1, mas é igual a 2 pés quadrados. Então, eu tenho, né, que o meu V2 a 2 ele será igual a 2, tá? Mais a integral entre 0, né, e R grande, né, do meu perfil de velocidade, né, que é V3, né, que é igual a 4, que multiplica 1 menos R pequeno ao quadrado sobre R grande ao quadrado, que multiplica 2π R pequeno dr. Isso tudo é igual a zero. Justamente V1, né, é que eu quero calcular. Então, a gente vai resolver, né, toda essa integral, né, e vamos jogar, né, para o lado direito, né, onde está a igualdade do zero, e vamos calcular V1 no final das contas. Então, a gente tem que resolver essa integral aqui passo a passo. Vamos fazer bem passo a passo para ficar bem claro. Então, pulando a linha, né, menos 3V1 mais 2, não mudou nada, mais, então eu vou pegar o produto 4 vezes 2π, isso dá 8π, vou tirar da minha integral, né, então, mais 8π, integral entre 0 e R grande. E aí eu vou multiplicar esse R pequeno, né, para dentro do meu parênteses. Então, eu vou ter R vezes 1 é igual a R pequeno, né? R vezes R ao quadrado vai dar R pequeno ao cubo. Então, eu vou ter, né, que a integral entre 0 e R grande é 0 ao centro, né, da minha seção reta, né, da minha saída 2. E R grande, né, é o limite, né, da minha seção reta, né, que tem raio R grande justamente, né? Então isso será igual, né, ao produto R pequeno, né, menos R pequeno ao cubo sobre R grande ao quadrado vezes dr, isso tudo igual a zero. Então, resolvendo essa integral e já, né, indicando a substituição nos limites de integração inferior zero e superior R grande, então, menos 3V1 mais 2 mais 8π a integral de R pequeno é igual a R pequeno ao quadrado sobre 2. Então, a gente já está aqui já avaliando entre 0 e R grande, menos a integral de R pequeno ao cubo é igual a R pequeno a quarta sobre 4, né, vezes, né, dividido também, né, por R grande ao quadrado, isso tudo avaliado entre 0 e R grande. Então, todo esse somatório continua sendo igual a zero. Vamos fazer substituições, né? Como o R pequeno está no numerador sempre, né? A minha substituição em zero vai dar zero. Então, o que vai, né, valer em termos de operação vai ser a minha substituição do limite de integração superior R grande. Então, vamos fazer essa substituição. Então, pulando a linha, né? Menos 3V1 mais 2 mais 8π será igual
a R grande ao quadrado sobre 2 menos R grande à quarta dividido por 4 R grande ao quadrado, isso tudo igual a zero. Então, cortando R à quarta por R ao quadrado, menos 3V1 mais 2, mais 8π, mais R ao grande ao quadrado sobre 2, menos R grande ao quadrado sobre 4, isso é igual a zero, então já estamos prontos para fazer essa subtração aqui. Então, isso será igual a menos 3V1 igual a menos 8π sobre R ao quadrado sobre 4 mais 2. Resolvendo, né, isso aqui será igual a 3V1 igual a 2π R ao quadrado mais 2. E aí a minha velocidade, né, que é justamente o que o problema pede, ainda vamos chegar a um valor associado a esse V1, mas a expressão, né, depois desse desenvolvimento ele será igual a V1 igual a 2/3 de 1 mais π vezes R grande ao quadrado. Como é que a gente vai resolver, né, chegar a um valor, né, da velocidade de entrada? Nós temos a informação da área de saída 2. Então, voltando ao nosso desenho esquemático, né, a nossa área de saída 2 tem informação de que ela é igual, A3, né, ela é igual a 1 π quadrado. Então, sabendo, né, que a minha área de saída ela é igual a 1 π quadrado, aqui o meu A3 é igual a 1 π quadrado, temos que a nossa área πr grande ao quadrado é igual a 1, r grande ao quadrado é igual a 1 sobre π. Então, substituindo esse r ao quadrado é igual a 1 sobre π nessa posição aqui, né, eu vou cortar π com π, então eu vou ter que V1 é igual a 2/3 de 1 mais 1, e aí, finalmente, né, a nossa velocidade de entrada ela é igual a 4/3 pés por segundo, a nossa velocidade. Então, resolvemos o nosso exercício de aplicação, né, da equação, da primeira aplicação, né, da equação de conservação de massa, né? Foi bem interessante esse exercício e vai estar bem dentro do contexto, né, que vocês trabalharão na lista de exercícios. Vamos ver agora uma segunda aplicação, né, que é a forma diferencial da equação da continuidade. Então, a gente vai voltar ao mesmo formalismo, né, que nós já trabalhamos. Quando nós avaliamos a estática de fluidos, né, a gente vai olhar um elemento, a gente vai avaliar um certo elemento de um fluido cúbico, na forma de um cubo infinitesimal, onde esse cubo tem dimensões ΔX, ΔY e ΔZ. Então, a gente vai avaliar, né, o que acontece nessas 6 faces desse cubo infinitesimal, que representa as 6 superfícies de controle do meu elemento, né, de fluido. A gente sabe que esse elemento de fluido, por ele, né, passam linhas de corrente, né, que descrevem de uma forma precisa e exata, né, a característica do escoamento. E para amarrar bem o nosso sistema, isso é uma mensagem que eu venho trazendo bastante para vocês, né, é sempre importante nós termos eixos, né, para amarrar o nosso sistema, né? Então, nós temos aqui 2 eixos, né, o cartesiano, x, y, z, e o eixo, né, das projeções do vetor velocidade, né, vetor v, que é u, v, w, né, que são as projeções, respectivamente, né, u em relação ao eixo x, v em relação ao eixo y e w em relação ao eixo z. Então, de novo, né, então, vamos olhar o nosso elemento de fluido infinitesimal. A gente vai chegar aqui numa relação muito interessante, né, que vai nos permitir avaliar, né, se um certo escoamento ele é compressível ou incompressível. A gente vai fazer um exercício no final da nossa aula 13 de hoje, né? Então, vamos definir um volume de controle com uma superfície cúbica, né? Então, ele tem 6 faces. Então, vamos avaliar essa equação da continuidade, né, de massa, né, de conservação de massa, da seguinte forma. Então, de novo, a gente vai olhar o volume de controle do lado esquerdo, né, da equação. A gente começa pelo lado esquerdo. E do lado direito, a gente vai avaliar o que acontece nessas 6 faces. Então, do lado esquerdo, né, já é aquela forma que vocês conhecem. Então, a gente vai estar avaliando em relação ao meu volume de controle, né, a variação da densidade d ρ de v dt em relação a uma certa variação de volume
dV, né? Lembrando que esse V com bossa é o nosso volume. Então, isso será igual, né, a d-RON de ρ, d-RON de t, avaliado, né, nesse volume de controle CV, vezes, né, o volume, né, que é representado, né, por esse elemento de fluido cúbico, né, que tem dimensões ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Então, esse produto aqui representa o nosso volume dV. No lado direito, a gente vai ter que avaliar, né, todas essas 6 faces, né, que estão nessas posições aqui já indicadas. Então, eu tenho, em relação ao eixo X, uma face aqui do lado esquerdo que está na posição X, e do lado direito, né, eu tenho uma face aqui do meu cubo infinitesimal que está na posição X mais ΔX. Em relação ao eixo Y, eu tenho uma face inferior que está na posição Y, e na face superior eu tenho essa face, né, numa posição Y mais ΔY. E, finalmente, em relação ao eixo Z, eu tenho a face posterior, lá no fundo do meu cubo, na posição Z, e eu tenho minha face anterior aqui na frente, né, na posição Z mais ΔZ. Então, a gente vai avaliar essas 6 faces e depois a gente vai somar tudo, né, isso tudo é o lado direito da igualdade, né, da equação de conservação de massa, e nós vamos igualar ao lado esquerdo que a gente já desenvolveu aqui, que a gente só está olhando o volume de controle do meu cubo infinitesimal. Então, a gente vai avaliar nas 6 faces. Então, a integral, né, na superfície de controle 1 do produto ρ VdA, ele é igual a menos ρ vezes U, que é a projeção do vetor velocidade na direção X, vezes ΔY vezes ΔZ, então corrigida, ΔY vezes ΔZ. Vamos olhar, né, a face lá que está do lado direito, né, do meu cubo infinitesimal. Então, o produto, né, na superfície de controle do produto ρ VdA, ele será igual ao produto ρ vezes U, né, que U é a projeção do meu vetor velocidade, nesse caso aqui na posição X mais ΔX, vezes a área, né, da minha face. Né? Então, essa face aqui que eu estou olhando do lado direito, ele tem dimensões ΔY vezes ΔZ. Então, por isso que eu tenho aqui ΔY vezes ΔZ. Agora, vamos olhar, né, as duas faces associadas a Y, né, a face de baixo e a face de cima. Então, na minha superfície de controle 3, do produto ρ VdA, ele será igual a menos ρ, que multiplica a projeção do vetor velocidade na direção y, v, na posição y, vezes ΔX, vezes ΔZ. Então, eu estou olhando aqui, né, a parte inferior, né, do meu cubo infinitesimal, ele tem dimensões ΔX vezes ΔZ. Então, por isso que eu tenho o meu produto ali na minha área, né, representando o meu dA. E na parte de cima, né, no tampo do meu cubo, na minha superfície de controle 4, né, então o meu produto, a integral, né, do meu produto ρ v dA será igual a ρ, que multiplica a projeção do vetor velocidade na direção y, que é o meu v, na posição y mais ΔY, do produto x vezes ΔZ. ΔX, desculpa, ΔX vezes ΔZ. E, finalmente, né, em relação à minha direção Z, então eu vou avaliar a minha face lá do fundo, né, posterior do meu cubo infinitesimal, e vou avaliar lá a face do cubo anterior, né, que está aqui na frente do meu cubo infinitesimal. Então, em relação à direção Z, né, eu estou olhando essa face aqui que está aqui no fundo e essa face aqui que está na frente do meu cubo. Então, em relação, né, à face que está lá atrás, né, a face posterior, então, minha integral através da superfície de controle do produto ρ VdA será igual a menos ρ vezes W, né, onde W é a projeção do vetor velocidade na direção Z, esse produto avaliado na posição Z, né, onde está essa face, vezes ΔX vezes ΔY. E, finalmente, né, na minha face anterior, né, o meu produto na superfície de controle do produto ρ vezes vetor V vezes vetor dA será igual ao produto ρW na posição Z mais ΔZ,
do produto ΔX vezes ΔY. Então, nós vamos pegar, né, essas 6 contribuições das 6 superfícies de controle associado às 6 faces do meu elemento de fluido cúbico e vamos igualar, né, com o meu lado esquerdo, né, que ele está olhando apenas, vamos somar, né, e vamos igualar, né, o meu lado esquerdo, onde está avaliando o meu volume de controle associado a esse cubo infinitesimal. Então, vamos somar todos os termos do lado esquerdo, né, e do lado direito, e já vamos dividir pelo produto ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. A gente já fez isso quando nós trabalhamos, né, lá com a estática de fluidos. É o mesmo tipo de formalismo matemático que a gente está desenvolvendo. Então, o que sobra do lado esquerdo é apenas dρ de ρ, dρ de t, né, já que eu estou dividindo esse termo aqui exatamente por ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, então vai ficar igual a 1, só vai sobrar meu dρ de ρ, dρ de t. Então, isso é do lado esquerdo, né? Então, será igual, né, olhando do lado direito, né, a diferença, né, entre o produto ρ vezes U avaliado, né, na posição x mais ΔX, menos ρ vezes U avaliado na posição x, isso tudo dividido por ΔX, mais o produto ρ vezes V, aqui é velocidade, né, na posição y mais ΔY, menos o produto ρ vezes V na posição y, isso tudo dividido por ΔY, mais o produto ρ vezes W na posição Z mais ΔZ, está faltando aqui o Z mais ΔZ, menos o produto ρ vezes W na posição Z, isso tudo dividido por ΔZ. Então, essa soma ela será igual a zero. Então, fazendo, né, ΔX, ΔY, ΔZ tenderem a zero, ou seja, a gente está fazendo o nosso cubo, o nosso elemento de fluido infinitesimal tender a zero, mais infinitesimal ainda, né? Então, nós temos, né, que dρ de ρ, dρ de t, mais dρ do produto, dρ, né, do produto ρu, dρ de x, mais dρ do produto ρv, dρ de y, mais dρ do produto ρw, dz é igual a zero. Então, essa é a nossa equação, a forma diferencial da equação de continuidade ou de conservação de massa. De forma mais compacta, então a gente vai chamar no fundo, esses termos, esses 3 últimos termos, né, das derivadas parciais associadas aos eixos de coordenadas, né, x, y, z, é o gradiente. Então, essa nossa equação, né, essa forma mais geral, ela vira dρ de ρ, dρ de t, mais o gradiente do produto ρ vezes vetor v, isso é igual a zero. E aí a gente vai usar essa forma, né, para justamente validar quando um escoamento ele para um escoamento permanente, quando o fluido será incompressível. E essa condição ela será alcançada quando o gradiente do produto ρ vezes vetor v ele é igual a zero. Por quê, né? Se um fluido ele é incompressível, né, dρ de ρ, dρ de t é igual a zero. Então, isso obriga, né, que o gradiente, né, do produto ρ vezes vetor z, v, ele também seja igual a zero. Então, vamos ver um exercício aplicado. Verifique se o escoamento descrito por... Então, é um vetor velocidade, né, que descreve velocidade de escoamento, né, de um fluido, né, que descreve esse escoamento em relação a x, y e z. Tem o nosso v, que depende de x, y, z. Ele será igual a x ao quadrado na direção y. Estamos colocando aqui mais um eixo, né, de ordenadas, né, de coordenadas, mais x mais z na direção j, mais 2 vezes x vezes z na direção k. Então, essa informação, né, de como o meu escoamento está acontecendo, né, ele é compressível ou se ele é incompressível. Então, aí, e nós temos exercício justamente para vocês trabalharem esse conceito, né? O fluido ele será incompressível, né, quando ele obedecer essa relação.
Então, o gradiente de rho vezes vetor v, ele for igual a zero em relação, né, ao vetor que é informado. O vetor velocidade de escoamento, né, é informado. Então, vamos verificar isso. Então, no nosso exemplo, né, tem um pequeno erro, na verdade, é um sinal negativo aqui, é menos, né? Então, isso já está corrigido aqui nessa versão. Então, a gente tem que, né, no desenvolvimento, né, na resolução, então, temos que verificar se esse vetor, né, de escoamento do fluido ele é compressível ou incompressível. Então, olhando aqui nossas notas de aula, então, para que o fluido ele seja incompressível, está errado aqui, é incompressível, o gradiente do produto ρ vezes vetor velocidade de escoamento do fluido, V, né, tem que ser igual a zero. Então, vamos olhar, né, como é que é o comportamento das derivadas parciais. Dρ de U, dρ de X, dρ de V, dρ de Y, dρ de W, dρ de Z. Então, aqui é W. Então, olhando, né, dρ de U, dρ de X, ele será igual, né, a 2x, já que U é igual a x ao quadrado. Dρ de V, dρ de Y, né, V, né, a projeção do vetor velocidade na direção Y, é igual a x mais z. Se eu derivo isso aqui em relação a y, é igual a zero. E o meu dρ de W, dρ de Z, W é igual a menos 2xz. Então, se eu derivo menos 2xz em relação a Z, ele é igual a 2x. Então, vamos ver se essa soma, né, ela dá zero. Então, substituindo, 2x mais 0 menos 2x é igual a zero. Então, portanto, o fluido ele é incompressível. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula 13, né, da nossa 13ª aula do curso de Transporte. Na aula que vem, a gente começa a conversar sobre a equação de conservação de um momento linear. Vamos chegar, né, a uma conclusão bem interessante. Vamos trabalhar um exercício, né, que se chama o exercício da estrela da morte de Guerra nas Estrelas. Então, vamos conversar sobre isso na aula que vem. Então, essa aplicação, né, que nós fizemos hoje, ela está contida na nossa lista de exercícios, então você já tem condição de resolver, né, esse exercício na lista de vocês. Então, nos encontraremos, né, em breve na nossa aula 14, né, de fenômenos de transporte. Desejo a vocês um excelente resto de dia e nos veremos em breve. Até lá!